A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, do versículo 14 a 20. Naquele tempo, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo que Jesus os chamou, eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 Rádio Rural FM, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Pois bem, nós concluímos o tempo natalino. Ontem celebramos o batismo de Jesus. E com o batismo de Jesus, no Rio Jordão, por João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus, veio despertar o pessoal para a mudança de vida, converter-se, crer em Jesus, apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e também na hora do batismo, a revelação da Santíssima Trindade. O Filho dentro da água, o Espírito que pairou sobre ele, o Espírito Santo, e a voz do Pai que falou: este é o meu Filho amado, no qual eu coloco todo o meu amor. E assim a gente terminou o ciclo natalino. E agora estamos iniciando o tempo litúrgico chamado Tempo Comum. Por quê? Porque nós não vamos ter nada de extraordinário daqui para frente. São 34 semanas que vai se estender até novembro. Só que no meio aí, depois da 7ª semana, nós temos a Quaresma, o início da Quaresma, que são 40 dias, e a Páscoa, e depois o tempo pascal. Fora isso, retomaremos o tempo comum. No Evangelho de hoje, Jesus sai pregando, né? E o tema da pregação de Jesus, o conteúdo, é que o Reino de Deus chegou para nós. O que é que precisa? A gente se converter e acreditar no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é Jesus que está presente. E também Jesus convida já alguns para participar do seu grupo, Simão, Pedro e André, 2 irmãos, e também outros 2 irmãos, que é João e Tiago. Portanto, esses deixam tudo e seguem a Jesus. Olha aí, iniciando a igreja, né? A preparação dos primeiros apóstolos. Mas o que é que tem interessante aqui é que o Evangelho de São Marcos se preocupa desde o início a apresentar para nós quem é Jesus. Esta é a grande interrogação do mundo de hoje. Quem é aquele Jesus de Nazaré que nasceu lá em Belém, que Herodes ignorou, que os reis vieram visitar, os pastores primeiramente, os anjos cantaram glória, ele teve que fugir para o Egito, foi perseguido, nasceu de Maria,
José, pai adotivo, quem é esse Jesus? Na sua infinita sabedoria, Jesus é o Filho de Deus. É só isso que São Marcos quer dizer. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Príncipe da Paz. Se você quiser saber quem é Jesus, você leia São Marcos, o Evangelho de São Marcos. E você vai lendo e você vai entendendo como ele vai revelando Jesus como Deus. São 16 capítulos. Todo dia você lê um capítulo. E se quiser nos acompanhar aqui, todo dia nós estamos refletindo. De maneira que é muito importante a gente não só conhecer o Jesus histórico, mas também saber que ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. A fé em Deus transforma vidas. Por isso, as pessoas devem renovar as suas vidas, porque confiam em Deus. Oremos. Ó Deus, sem início e sem fim, vós sois o princípio de todas as criaturas. Dai-nos passar de tal modo este ano, cujas primícias vos dedicamos, que gozemos a fartura de bens e brilhemos por obras de santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.